Capítulo 736 Onisvord é inocente. O símbolo que estava aos pés desse funcionário militar era o símbolo de santo marcial, que representava o santo marcial imperial. Embora fosse do tamanho de uma palma e tivesse a forma de um hexágono, não era feita de nenhum material raro e parecia comum. No entanto, o valor desse símbolo preto era suficiente para fazer o império tremer. O santo marcial anterior, Krasik, era apenas uma elite da classe Lua, mas seu prestígio era muito alto e todos os cidadãos de Zenith o respeitavam. Agora, o rei Alexander de Chambord é uma lenda na história de Zenith, e ele impediu inimigos poderosos de conquistar o Zenith. De fato, sua influência estava quase no mesmo nível do imperador e assim quando ele estava no auge. No momento, os pensamentos e palavras do rei de Chambord podem ditar o destino de muitas pessoas. A chegada do símbolo santo marcial representava a chegada do santo marcial imperial. Como o santo marcial disse que Onisvord era inocente, esse funcionário militar não ousava refutar, mesmo que sua coragem aumentasse 100 vezes. Quando esse funcionário militar disse que ninguém poderia salvar o reino Shuelun, ele não estava errado. Mesmo que a família real de Zenith quisesse perdoar o reino Shuelun, eles precisavam considerar a reação em potencial e a raiva do público. No entanto, seu erro foi esquecer o rei Alexander, que acabou de se tornar o santo marcial imperial. Você é o santo marcial Alexander. Embora Fei já fosse bem conhecido em São Petersburgo, tanto pelos bons quanto pelos maus, e todos na capital já ouviram falar dele antes, poucas pessoas o viram. Sob alguns rumores exagerados, a imagem do rei de Chambord não se parecia em nada com Fei. Nos boatos, o rei de Chambord tinha vários metros de altura, cheio de músculos, força invencível e luzes ao redor como um deus. Mesmo que algumas pessoas tivessem visto Fei à distância antes, não podiam ter certeza no momento. Afinal, o novo santo marcial era muito jovem, parecendo um jovem que ainda nem estava maduro. Se não fosse o símbolo de santo marcial que lembrou esse funcionário militar neste momento, ele talvez não conseguisse reconhecer esse jovem bonito e identificar o atual santo marcial imperial. Milhares de pensamentos surgiram na mente desse funcionário militar, e ele pegou o símbolo de santo marcial que estava no chão com mãos trêmulas antes de se ajoelhar e devolver o símbolo a Fei com as duas mãos. Após um momento de hesitação, ele disse: Senhor, a traição do Onisvord é evidente, e dezenas de milhares de soldados a viram com seus próprios olhos. A família real e o quartel-general militar imperial deram ordens para matar a família real de Shuelun. Por que você está tentando salvá-los? Se não houver uma explicação adequada, isso poderá prejudicar sua imagem e prestígio aos olhos do público. Onisvord é inocente e não precisa de uma explicação. Espalhe minhas palavras por todo o império e limpe a reputação do reino Shuelun. Se alguém precisar de uma explicação, diga a eles que venham à montanha Santo Marcial e me encontrem. Fei disse firmemente após um momento de reflexão. Onisvord não traiu o império. Infelizmente, esse jovem e talentoso espadachim era competitivo demais e buscava o poder ansiosamente. Ele foi um pouco descuidado e teve seu corpo e mente apreendidos por um demônio. Ele não foi capaz de se controlar e liderou os inimigos contra Zenith, criando essa tragédia. No entanto, ele foi capaz de usar seu último pedaço de energia e poder vital para matar muitas elites e soldados da classe Lua de Ormond com seu corpo ferido, e até matou o príncipe Shanshua de Ormond e feriu gravemente o general Peik de Ormond. Em certo sentido, ele havia se redimido e compensado seu erro. Ele ainda era um guerreiro honrado que merecia ser reconhecido e admirado. A teoria de Onisvord iniciar esta guerra era um absurdo. A Era do Caos havia chegado ao continente de Azeroth, e as guerras entre impérios seriam comuns. Portanto, a invasão das tropas unidas dos 10 impérios era imutável. Mesmo se Onisvord não estivesse aqui, eles não deixariam os Zenithianos fora do gancho. Só se poderia dizer que esse gênio espadachim foi jogado pelo destino sem piedade.
De acordo com o último desejo de Onisvord, Fei não divulgaria essas informações e explicaria tudo. No entanto, ele estava indo para proteger a esposa e o filho de Onisvord, bem como a família real de Shuelun. Este Luffy era filho de um leal mestre de Zenith, que morreu tão jovem, e esse garoto merecia viver neste mundo frio. Isso o funcionário militar ainda queria dizer algo, mas ele fechou a boca e se conteve. Como o Santo Marcial Imperial quer proteger esses prisioneiros, um funcionário militar como eu não pode lidar com isso. Vou relatar de volta à família real e ao quartel-general militar imperial. Eles provavelmente não podem me culpar, e isso é algo que as figuras influentes precisam pensar, pensou ele. Agora, a multidão finalmente percebeu o que estava acontecendo e começou a mudar. A raiva na mente das pessoas desapareceu rapidamente quando ouviram o nome, Rei Alexander de Chambord, e ficaram tão empolgados que seus corpos estremeceram e seus olhares ardentes pousaram em Fei. A atmosfera na área mudou rapidamente e todas as outras emoções, exceto a excitação, foram jogadas fora. O fato de poderem ver o lendário herói, o invencível deus da batalha e o protetor de Zenith os deixou muito felizes. Cada pessoa se sentiu abençoada. Eles não esperavam poder ver o novo santo marcial imperial em sua vida. Muitas pessoas esfregaram os olhos repetidamente, tentando garantir que não viam uma ilusão. Lágrimas de alegria rolaram pelo rosto deles. Então, este jovem bonito e com longos cabelos negros é o Rei Alexander de Chambord. Alguém gritou de repente. Como resultado, a atmosfera fervente e silenciosa de repente explodiu como um vulcão, e as reações em cadeia ocorreram como uma série de dominós caindo. Todos se ajoelharam no chão e gritaram: "Salve o Santo Marcial!" Até os soldados da Legião Sangue de Ferro, que eram assassinos com armas nas mãos, se entreolharam, largaram as armas e se ajoelharam enquanto entoavam e tremiam. Desde que Santo Marcial Alexander disse que Onisvord é inocente, isso deve ser verdade. Nós devemos ter entendido algo errado. Sim. Alexander é nosso protetor. Como podemos duvidar das palavras dele? Eu sei. Onisvord deve ser um espião que foi enviado pelo Onisvord Alexander. Nós somos tão tolos. Nós entendemos mal Onisvord e até amaldiçoamos a família de um herói. Vocês se lembram? Havia 7 terríveis Shuanji de Ormond e um dos maiores Shuanji desapareceu. O senhor Onisvord deve ter feito isso acontecer. Ele é um herói que assumiu a culpa pela vitória de Zenith. Sim. Agora que você mencionou, lembro-me de meu irmão dizendo: meu irmão está trabalhando na Legião Sangue de Ferro e ele disse que viu o senhor Onisvord saindo com aqueles gigantes Shuanji. Droga! O que estávamos fazendo? Se não fosse pelo Santo Marcial, quase matamos a família de um herói. A influência de Fei no Zenith estava em outro nível. Todos os cidadãos e soldados tinham 100% de fé neste novo santo marcial, e uma frase de Fei foi capaz de mudar a impressão do Onisvord na mente das pessoas. Sem ter que dar uma explicação, Fei fez com que todas as pessoas mudassem suas perspectivas e apresentassem razões para preencher os buracos. Isso não era algo que Fei esperava. Na plataforma de execução, a família real de Shuelun, que estava prestes a ser morta, finalmente percebeu o que estava acontecendo. Nunca em seus sonhos eles esperavam que o Santo Marcial Alexander, que agora era uma das pessoas mais influentes do Império, viesse e os salvasse. Eles não tinham medo da morte, mas não queriam morrer pelos motivos errados e serem envergonhados para sempre. As pessoas aqui eram as elites da família real de Shuelun e eram as pessoas mais próximas de Onisvord. Eles tinham orgulho de Onisvord, e Onisvord representava o reino Shuelun desde que ele se tornou famoso. Nunca na história de Shuelun um príncipe ficou tão influente quanto Onisvord. Ele era o ídolo de muitas pessoas de Shuelun e era considerado uma figura paterna para muitas crianças. Portanto, eles não acreditavam que Onisvord traiu o Império. Eles queriam limpar o nome de Onisvord, mas eram impotentes.
Portanto, todos choraram quando ouviram o santo marcial imperial dizer que Onisvord era inocente. Até aqueles homens durões que tiveram seus ombros penetrados por correntes de ferro e não fizeram barulho estavam chorando naquele momento. Eles sentiram como se suas almas fossem libertadas.